queria pensar nessa conversa e propor que você pensasse comigo sobre nosso coração. Os antigos egípcios, dentro da sua mitologia, utilizavam muito dessa palavra coração. Inclusive, dentro da mitologia, havia um momento em que eles pesavam o coração da pessoa com uma pena do outro lado da balança. E o coração que era aprovado era o coração que deixava na concorrência com a pena mais pesada. Então imagine a cena onde o Tiago coloca o coração na balança de um lado, do outro lado coloca-se uma pena e de repente a pena se torna mais pesada e desce. Ou o coração do Tiago, como você deve ter visto já, por exemplo, nos relatos de Moisés no Egito, e o coração de Faraó se endureceu. Palavras que associavam-se à mitologia egípcia. Coração duro, ou como nós conhecemos hoje, essa pessoa tem um coração de pedra. Significa que na balança da vida, o coração é mais pesado e a pena sobe. Agora eu fico pensando, que leitura se faz ao enxergar uma balança, um coração de um lado e a pena do outro? E o coração ser mais leve que a pena? E a gente vê por toda a Bíblia, as Escrituras, que falam-se muito sobre o coração. Que do coração se procede todas as coisas. Que cada um peca segundo, é tentado segundo os desejos do coração. E aí a gente vai. Coração, coração, coração. É fato que a distância do coração até o cérebro é cerca de mais ou menos de 20 a 30 centímetros, depende de uma pessoa jovem, adulta. 20 a 30 centímetros é a diferença. Entre coração e cérebro, na época não se utilizava essa palavra, então a gente não usa muito sobre a sua mente, porque imaginava-se que todas as coisas que aconteciam aqui, na verdade, aconteciam aqui. E é interessante que, em alguns momentos, percebemos que nessa leitura, dessa figura que ilustra os nossos pensamentos, fica uma pecinha que é complicada. A boca. Entre coração e a nossa mente, a boca. E o que é interessante é que a boca fala do que o coração está cheio. Mais uma vez. Em Lucas, capítulo 6, versículo 45, Jesus, depois do Sermão do Monte, sermão conhecido por Jesus, e eu particularmente considero um dos melhores sermões de Jesus, e o que é lindo disso, é que logo depois Jesus começa a instruir as pessoas que estavam ali, depois do sermão. Então em Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do coração, tira o mal. Pois do que está cheio o coração, fala a boca. Então, se eu sentasse com vocês aqui, na sarjeta da vida, e começássemos a falar, e se eu quisesse deixar você ser conhecido, bastava eu me quietar e deixar com que você fale. Fale bastante. E quanto mais você falar, mais eu compreendo quem é você.
E se você no início começar a perceber e querer ser quase que um ator, uma atriz, o tempo vai revelar, por meio das suas palavras, daquilo que você está cheio o coração. Não tem como enganar. A boca fala do que está cheio o coração. Agora, o que é interessante é que a gente usa da oratória, o que nós vamos chamar de oração, e o que nós perdemos com o tempo é que dentro da tradição mais antiga possível, onde os monges se retiravam do meio do povo e iam para os desertos ou para os lugares mais solitários, e lá, com a sua prática de oração, utilizavam da oração para que hoje nós vamos chamar de terapia. A oração sempre foi terapêutica. O ato de falar cura. Por isso que vamos à terapia, por isso que compartilhamos com alguém que amamos e falamos, gostaria de um conselho, ou preciso que você me ajude a compreender essa situação, e no ato de você falar, alguém ouvir, cura. E na oração não é isso? O fato de falarmos e de repente o Deus que tudo vê, tudo ouve, passa a nos assistir e ao mesmo tempo produzir cura naquele que fala. O problema é que transformamos a oração em petição. Passamos agora, ao invés de falarmos, só pedir. Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo, Deus me socorre, Deus o Enem. Deus, é como se eu chegasse para o meu terapeuta e começasse a pedir um monte de coisa que eu gostaria que fossem mudadas. E obviamente que todas elas me beneficiassem. Assim. Se a gente pudesse, a gente falava sempre com quem manda para resolver nossos problemas, né? Quem manda aqui? Deixa eu falar com ele. Quem manda lá? Deixa eu falar com aquele. E a gente gostaria de fazer isso. E a vida ser tão simples, né? Parece que é assim. Isso não é vida. Isso não faz parte da vida. Perceber a vida é tão bom que temos desafios e temos possibilidades de mudarmos à medida que o desafio chega na mão. Afinal de contas, você nunca se perguntou por que Jesus entregou para Judas, que tinha uma fama de ladrão. Jesus fala, a partir de agora Judas é o nosso tesoureiro. Judas, está aqui o saco de dinheiro. Ué, Jesus, você vai entregar para... Esse cara tem uma fama. Jesus entrega para ele a possibilidade de mudar. Judas, você tem problema com dinheiro? Tenho. Cuida para nós. Eu acredito que você pode mudar. Eis aqui a possibilidade de você transformar-se. Eu confio em você. E há quem diga que Judas falhou nesse quesito. Mas o que me lembro da última atitude dele com o dinheiro foi jogar aos pés daquele que vendeu. Não quero mais. Papo para outra hora. Mas a realidade é que a transformação se dá por meio das dificuldades ou daquilo que vai acontecendo. Agora, o que tem a ver isso com o coração? É porque constantemente estamos dizendo a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia o que sentimos, o que pensamos, o que somos, à medida que falamos e falamos. E para uns, que dificuldade viver isso aqui. Como é ruim, murmura, 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 reclama, tudo dá errado. Para outros parece que nada acontece. Lembro eu quando criança e adolescente, eu sempre via o meu pai falando assim, não, vai dar certo isso aqui. Estava caindo as coisas e as coisas estavam preocupadas em casa e eu ouvia meu pai falando assim, vai dar certo. E minha mãe, Laércio, o mundo está caindo, tu vai falar que está dando certo? E é engraçado como essas diferenças
A grande realidade é que não vou falar sobre ser otimista, não é isso. Muito longe disso. Mas é que as palavras, principalmente aquelas que escapam, essas são as realidades daquilo como enxergamos e sentimos o mundo. A nossa experiência enquanto vivemos. Você já se ouviu falar? Você já se percebeu falando? Principalmente quando acontece uma adversidade ou algo que coloca em risco alguma coisa sua. O que você diz? Como é que... O que sai da sua boca e como é que isso é reagido para dentro de si mesmo? É como se saísse, batesse lá e voltasse para que você se percebesse. O que sai da sua boca é um ótimo espelho para que você se percebesse. Porque se você não se percebeu, alguém perto de você já deve ter percebido como é que você reage durante a vida. E hoje em dia, a gente vive numa sociedade onde, no tete-a-tete, a gente se respeita muito. Então eu ouço o que você falou, me espanto com o que você falou, mas eu respeito. Se eu for para o Instagram, eu me torno outro ser. Eu viro outra coisa. É igualzinho aquele meme do cachorrinho pequeno, do lado do grandão, e o dono segurando, e ele quase que fala, me solta, me solta. Na hora que o dono solta, ele fala, não faz isso. As nossas palavras, elas dizem o que somos. Mas a grande realidade é que muitos de nós não conseguimos nem perceber o que somos por aquilo que estamos falando. Achamos que somos isso, mas falamos só isso. Aquilo outro. Eu acho que sou isso, mas na verdade sou aquilo. Por quê? Porque eu só falo aquilo. Todo mundo que me ouve já percebeu que eu sou aquilo. Você precisa começar a se ouvir, a perceber o que sai da sua boca, a maneira como trata família, os filhos, as pessoas mais próximas, porque o próximo mais próximo de você é o que mora dentro da sua casa. Enquanto a gente ouve a parábola de Jesus, acha lindo e acha que é alguém que eu vou encontrar na rua. Também. Mas esquecemos daquele que dorme do lado ou aquele que está no quarto ao lado. O que somos, de fato? Vez ou outra eu chego para minha esposa e falo, eu sou isso ou sou aquilo? Ou qualquer outra coisa que nem sei o que eu sou. Eu tento aprumar a minha expectativa daquilo que sou com aquilo que eu estou ouvindo eu falar. E uma coisa que eu aprendi em mim é ouvir o que eu estou falando, é ficar atento. Enquanto falo, principalmente nos momentos em que explodo, ou do dia a dia em que brinco, porque tem muita gente que fala uma coisa e fala, não, isso é brincadeira. E tem um livro que chama Brincadeira é Coisa Séria. Utilizamos da palavra brincadeira para amenizar o que falamos seriamente. Ou utilizamos agora da desculpa. Nossa, desculpa. Como se tudo rapidamente fosse anulado. Não, já pedi desculpa, pelo amor de Deus. Vamos encerrar esse assunto? Já pedi desculpa? As palavras constroem ou destroem. As palavras edificam ou elas derrubam tudo. As palavras é uma das coisas que mais machucam hoje, nos tempos que estamos vivendo. São as palavras.
Me considero uma pessoa boa, mas a minha palavra, a minha língua, como diz Tiago, é tão afiada. Tão afiada. Comigo é assim. Papum, falou, levou. Não deixo barato. O que eu fico imaginando é que a gente não se conhece enquanto não se ouve. E se a gente não prestar atenção no que estamos falando, nós perigosamente estamos vivendo em um mundo onde a gente vive se auto-sabotando. Auto-sabotando. A gente deixa de acreditar na gente mesmo, enquanto o mundo está torcendo. Você vai conseguir. A gente, não consigo. Não vai dar certo. Mais uma vez. Tudo isso vai provocando e gerando na gente um sentimento de que é isso aí mesmo. É como se tivesse os pensamentos falar, fala aí. Não vai dar certo. É isso aí mesmo, não vai dar certo não. Não consigo, é verdade. Você não consegue, você nunca consegue, ó. Sabe como se de repente tivesse uma pessoa calada, sentada, e de repente todo mundo se juntasse ao redor dela e falasse assim, você não vai conseguir, olha só, você não consegue, você não muda, você vai para a igreja, você conheceu Jesus, mas não muda, tá vendo aí, ó? Que tipo de ser humano é esse? A gente acharia estranho, né? Se a gente visse essa situação, a gente se revoltaria e falar, para com isso. Mas se eu disser para você que muitas vezes esse rodear de pessoas são as nossas palavras, que saem da gente mesmo. Eu não quero criar aqui um tipo de ser humano que se considera mimado por Deus e falar, tudo vai dar certo, vou chegar na Por Amor, vai ter uma vaga de carro só para mim. Porque se todo mundo falar isso, vai dar confusão. Porque no final, todo mundo vai estacionar, mas uns vão ficar 3 quilômetros daqui. E aí, os que chegaram primeiro e encontrou ali a vaga, vai falar, nossa, Deus me ama. Peraí, mas o outro não? O que está a 3 quilômetros, não? Eu não quero que a gente imagine esse tipo de gente que acha que Deus criou o mundo, colocou no universo e falou, vai lá meu filho, arrebenta. A realidade é que a gente está aqui e um dos primeiros momentos ofensivos da vida é quando a gente começa a se perceber e começa a se criar na gente mesmo as possibilidades daquilo que podemos ser, ou somos, ou o que o mundo acha que somos, e aí isso vai entrando no coração e a gente começa a falar. O problema é quando começa a falar. Como diz na Bíblia, até o tolo se passa por sábio quando está calado. Ou seja, às vezes não falar nada é tão sábio. Pior é quando falamos e nem percebemos. Quando a gente vai para a Bíblia, em Provérbios, e lá tem várias citações sobre o falar, eu não vou ler todas, e a Bíblia está repleta disso. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Preste bem atenção no que eu vou ler. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Pois como imaginou na sua alma, assim é. Em outras palavras, assim como você pensa, assim você é. Eu não consigo nada.
nada vai dar certo. Ou aqueles que são, aquelas palavras que ficam no meio termo. Você não se coloca num lugar onde está se desumanizando, mas também nem se coloca num lugar onde vai conseguir passar por aquilo e se tornar um ser humano diferente. Então você fica assim, mais uma vez aconteceu, né? Você fica num meio termo. O coração começa a ser tão inflado que a gente começa a falar, e a mente começa a acreditar, é isso mesmo? Então é isso? Posso dar um check aqui que é isso mesmo? Aí você fala, eu acho que é, porque já repetiu durante a vida 5.000 vezes. Galera, dá um check, é isso mesmo. Essa pessoa é assim. Na minha juventude farisaica, amando a Deus, aqueles crentes que é assim, escrito bem Jesus grandão, Bíblia debaixo do braço, amando Jesus, acreditava que era o cara perfeito. Até perceber nas minhas próprias falhas de um ser humano que precisava ser transformado. Eu era a pessoa que falava rapidamente e ofendia rapidamente. E me considerava manso. Tinha resposta para tudo. Me considerava manso. Me considerava paciente. Pergunta para os meus irmãos, para minha família como eu era. Sabe aquele meme da Tramontina? Corte rápido. Eu era assim. Mas eu imaginava que eu era manso, paciente. Mas as pessoas que estavam perto de mim sofriam. Minha esposa, no início do namoro, sofreu o amor. Oh, Jesus. E ela confirma ainda, né? Assim. A realidade é que as pessoas começavam a me falar, você não é paciente. Eu era a pessoa que falava para você, vou te pegar daqui 10 minutos. Aí eu avisava para a pessoa 20 minutos antes que eu estava indo. Se eu chegasse lá, não estivesse na porta, a pessoa entrava no carro e já estava emburrado. Porque eu avisei 20 minutos antes, fiquei esperando, nada. Eu era impaciente, muito impaciente. Mas achava que era a paz. A grande realidade é que eu fui me percebendo nos momentos em que as pessoas entravam no carro e eu falava, poxa, eu falei 10, 20 minutos, não está aqui. Nossa, é sério que eu estou cobrando a pessoa? Eu não sou paciente. Nos momentos em que falava, gente, peraí, isso aqui, olha só, isso aqui não vai dar certo não, gente, está todo mundo, não vai, olha só, tem isso aqui, não, gente, olha. Aí eu, peraí, está todo mundo falando que vai dar certo, por que eu estou falando isso? Então, eu percebi que eu precisava ficar quieto. E à medida em que ficava quieto, quando as coisas aconteciam ao meu redor, saía um negócio assim dentro de mim, que queria sair da minha boca, que eram as palavras. Eu queria falar, eu queria colocar para fora, mas eu ficava quieto. Eu não deixava eu mesmo falar. Aquilo foi transformando. Como eu falei agora há pouco, na generosidade, a disciplina de ouvir mais foi tratando a minha boca e, consequentemente, o meu coração. Eu fiz o processo inverso. Peraí, se por acaso a boca fala do que está cheio o coração, e se eu fizer o contrário? Eu começar agora a mudar as minhas palavras
para começar a disciplinar o que eu sou. E se eu começasse a mudar o que eu falo, na minha cabeça, pensava, isso aqui não vai dar certo, eu ia falar que não ia dar certo, de repente vai dar certo, gente. As pessoas estão olhando para mim. Hã? Quando os meus irmãos ouviram pela primeira vez, e eu chegando com o carro para esperar, e de repente meus irmãos chegam lá, nossa, cara, desculpa, eu estou atrasado. Tá tudo bem, eles. Hã? Que ser humano é esse? Quando a minha esposa começou a ouvir, amor, tá tudo bem, deixa isso para lá. Sério? Porque eu comecei a fazer a mudança, o processo inverso. Sabendo o que é certo, comecei a falar o que é certo. Conhecendo Jesus como um homem, um ser humano divino, que podemos imitar, comecei a imitá-lo. Comecei a usar dos frutos do Espírito para que eu pudesse moldar as minhas palavras. E de repente, com os tempos, e cada um com seu tempo, fui sendo transformado. A imagem daquele que podemos imitar. Em Tiago, capítulo 1, Tiago, nome bonito, capítulo 1, versículo 19. Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e mais tardio ainda, para irar-se. Em outras palavras, esteja pronto para ouvir. Demore um pouquinho para falar. Demore mais ainda para ficar bravo. Para ficar com raiva. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Então, dentro de mim começou a haver uma mudança. Me calei. E o que saía da minha boca eram palavras de vida, que edificavam. Palavras que produziam nas pessoas vida. Palavras que produziam aos que me ouviam vida. Aos que esperavam eu ficar bravo, comecei a falar palavras de mansidão. Ao que imaginava que eu responderia de um jeito grosso, comecei a responder de uma forma mais carinhosa, compassiva. Dentro de mim podia estar um turbilhão, mas na minha boca saíam palavras que edificavam. E com os meses se passando, o Tiago foi se tornando a pessoa assim. Hoje em dia, para me irritar, para me deixar chateado, para eu não ter paciência de alguma coisa, demora muito. E quando eu começo a ficar chateado, irritado, eu fico completamente calado. Não trato ninguém mal, mas fico na minha. Mas as minhas palavras vão ser palavras de vida, que edificam, que produzem no outro vida e, consequentemente, vida em mim. E, principalmente, aqueles que eu quero que você traga à sua memória alguma coisa que você considera que na sua vida não tem mais jeito, não tem mais solução, coisas que não dá para resolver, que você considera acabado, ou não sei como faz, não sei como resolver, eu acho que não tem jeito. Se você tiver algo assim na sua vida, que as suas palavras, as que saem da sua boca, mudem a partir de agora. Porque se somos o povo da fé,
O povo que olha no mundo e percebe beleza no mundo, por que não percebemos nas coisas que parecem estar completamente nubladas? Nós recebemos a notícia segunda-feira de que São Paulo está vivendo um dos momentos onde o ar está mais poluído, o primeiro lugar no mundo. É como se olhasse para aquele céu, não visse o sol lá, porque quando você olha, realmente está tudo nublado, está feio, está cinza e vermelho ao mesmo tempo. Mas eu sei que tem um sol por trás de tudo isso. Eu sei que tem um sol. Eu sei que pode ser diferente. E mesmo que de repente nessa vida eu não veja o sol, mas está lá. E a minha esperança, enquanto aqui, é viver o que eu estou aqui e falar, eu pretendo viver isso aqui, mas se por acaso aqui eu não ver isso, eu não viver esse sol, eu sei que um dia nada me separa desse sol. É alguém que se agarra à esperança da vida. E o que me deixa, assim, o que me provoca no mais profundo da vida, é a situação onde Davi, tendo um filho com Betseba, e toda a história que você conhece, o filho estava doente, então Davi se retirou e foi ficar excluso, em oração. Durante uma semana, não tomou banho, não comeu, estava nu, sozinho. Porque havia esperança de que aquela criança ficasse viva. Quando os seus soldados e todas as pessoas chegaram até ele para dar a má notícia de que a criança não estava viva, eles ficaram até preocupados, porque se ele estava nessas condições, o que poderia acontecer? Quando ele recebe a notícia, ele olha para aquelas pessoas e fala: por favor, preparem uma comida para mim. Se retirou, tomou um banho, se vestiu e foi comer. O que eu estou querendo dizer é, enquanto você perceber que há esperança, agarre-se a isso. Não deixe as suas palavras serem contrárias. E no momento em que você perceber que não há o que fazer, procure o descanso em Deus, tentando voltar à vida, e que da sua boca não saia murmurações, porque isso vai minando o coração. Mas que da sua boca saia palavras de vida, para você, para as pessoas que te cercam, porque uma das coisas que eu creio com muita convicção, que assim como diz em Filipenses, nós desenvolvemos a nossa salvação, e isso se dá por meio da vida. À medida que eu vivo, estou desenvolvendo a minha salvação, me tornando um ser humano melhor. Às vezes as coisas não serão do jeito que eu imagino, mas as minhas palavras serão do jeito que eu imagino a esperança da vida que está em Cristo Jesus e viva em nós, para todos aqueles que me rodeiam, e enquanto sou ser vivo, ser humano aqui, eu e as pessoas que estão perto de mim ouvirão da minha boca palavras que edifiquem. Que seja assim, essa é a minha oração para cada um de nós, e que a partir de agora, você se ouça, se perceba, e que seu coração passe a ser diferente, a imagem daquele que nos proporciona uma vida em abundância. Deus abençoe.